para quem estiver no carnaval, no pós-carnaval, e depois for reintegrar a partir de uma temática Trixer aqui com o que a gente conseguiu trabalhar hoje, e vai ser de bom tamanho também. Está na pauta. Bom, então vamos começar a expor a nossa fala. Vou compartilhar aqui também os slides, para a gente poder acompanhar juntos. Só um minutinho que está aberto. Pronto, vocês conseguem ver? Deu certo? Ah, Nessa. Tudo bem. Bom, então hoje, né, como a Bárbara disse, a gente se propôs a trazer brevemente um recorte também desse estudo, né, da psicologia analítica em relação a gênero, esse recorte da mulher trickster. Então a gente vai, ao longo dessa fala, percorrer um caminho aqui, né, que é falar sobre o feminismo e a pós-modernidade, os feminismos junguianos, a trickster pós-moderna, novas imagens e perspectivas emergentes, algumas características da mulher trickster, a imaginação da mulher trickster, o humor da mulher trickster, e depois das considerações finais, a gente abre a discussão geral. Bom, a manifestação arquetípica trickster, como tradicionalmente é concebida no pensamento junguiano, evoca as noções de liminaridade e energia transformativa, disruptivo o suficiente para provocar reflexões e questionamentos sobre limites e fronteiras, o que faz com que o trickster desafie, em um determinado contexto cultural e histórico, a crença da estabilidade, da ordem social absoluta e objetiva vigente. Definir trickster é tentar apropriar-se de uma figura inapropriável, cuja definição pode ser óbvia em um primeiro momento, mas mostra-se extremamente escorregadia quando nos detemos para além de um olhar de relance. Apesar de tradicionalmente representarmos o trickster por uma figura masculina ou híbrida, shapeshifter, torna-se inevitável desconfiar que, no contexto atual da sociedade ocidental, no feminismo, nos discursos sociais de busca por igualdade de direitos e nas denúncias dos preconceitos e assimetrias sociais, a trickster do nosso tempo poderia ser e é muito bem representada pela mulher. Então, ao longo desse trabalho aqui, dessa fala, a gente vai apresentar um panorama do feminismo na pós-modernidade e a expressão arquetípica trickster nas mulheres da contemporaneidade. Os impactos da transformação que essa manifestação provoca na psicologia junguiana e na cultura, e as nossas perguntas motivadoras, né, e norteadoras para essa discussão, algumas delas, né, são: como a energia arquetípica trickster pode se manifestar na mulher pós-moderna e o que denunciaria a atitude dela como trickster. Então, agora sobre feminismo e pós-modernidade. O feminismo, ao propor mudança da realidade e das condições sociais e culturais das mulheres, simultaneamente exerce influência e transforma a sociedade como um todo. O feminismo no contexto pós-moderno não apenas considera as necessidades coletivas fundamentais de igualdade de direitos,
mas, sobretudo, às diversas demandas da sociedade e especial atenção às diferenças, seja entre homens e mulheres ou mesmo entre mulheres. O feminismo no contexto pós-moderno faz críticas ao essencialismo, que tende a atribuir características essenciais e universais a grupos de indivíduos baseando-se no gênero. Ademais, o feminismo pós-moderno destaca a necessidade de desconstruir identidades rígidas e binárias, como masculino e feminino, por exemplo. O feminismo no contexto pós-moderno, mais especificamente no campo científico. O paradigma científico predominante não mais se pauta no positivismo. O paradigma atual pressupõe que todo conhecimento é simultaneamente individual e social, levando em conta o contexto local e a cultura. A produção de conhecimento pós-moderna rejeita a lógica binária reduzida a oposições, buscando compreender as inter-relações, as ambiguidades e as multiplicidades em toda sua complexidade. A influência do pensamento pós-moderno na psicologia analítica resultou em revisões teóricas que abriram espaço para a coexistência dos discursos junguianos clássicos e produções de autores chamados por Samuels de pós-junguianos. Tanto o feminismo pós-moderno quanto as abordagens pós-junguianas questionam as grandes narrativas generalizadoras, que frequentemente marginalizam ou silenciam experiências e contribuições de mulheres e das perspectivas femininas. Agora, mais especificamente sobre feminismos junguianos. Os pós-junguianos têm revisado a concepção dos arquétipos ânima e ânimos, bem como a dinâmica psicológica relacionada a homens, mulheres e suas identidades e interações. Susan Rowland é uma autora que a gente usou bastante nos nossos estudos, que desempenhou um papel significativo nos estudos junguianos, notadamente no âmbito do feminismo junguiano. Essa autora também traz uma discussão sobre um feminismo que ela chama de feminismo da deusa, que tem sua importância, né? Teve sua importância de um resgate de um aspecto que não estava muito bem integrado na nossa cultura patriarcal, né? Mas ela também tece críticas em relação a essa visão do feminismo da deusa, por ligar diretamente os princípios do feminismo, do feminino ao aspecto arquetípico de Eros. E com isso, o cuidado, o acolhimento, o sentimento e todas essas categorias, né, todos esses aspectos que são chamados de feminino na nossa sociedade. E essas ligações diretas, né, entre mulher, feminino, eros e, consequentemente, várias outras categorias, né, são aspectos que perpetuam os estereótipos de gênero. Posso fazer uma adendo? Sim. A gente usa, que é um termo que a própria Roland propõe, né, de falar de feminismos junguianos, não necessariamente de um feminismo junguiano, justamente quando ela propõe que existem muitas vertentes, né, de revisão. Então, o trabalho que a Susan Roland faz, né, até por não ser psicóloga, né, se eu não me engano, ela é da crítica literária, ela vai fazendo intersecções, ela vai fazendo um trabalho, na verdade, muito organizador, né, de intersecções entre os campos das ciências sociais, da filosofia, e da própria teoria junguiana, e a psicanálise também, né, ela traz em pauta, para organizar esse pensamento, né, ao longo das propostas de discussões ou das críticas que vão se tecendo ao longo do tempo, né? Então, ela propõe a ideia de feminismos junguianos, e não necessariamente de um feminismo junguiano, justamente por entender que aí essas revisões elas vão para muitos lugares, né? E o feminismo da deusa é uma delas, né? E ela não necessariamente tece ou se posiciona a respeito, né? Mas ela traz como uma concepção
um tanto datada, né, em relação a outras revisões, no sentido de que ela conserva o essencialismo, né? Ela entende que existe um feminino e existe um feminino atemporal, né? Um feminino muito enraizado, né, numa noção binária, né, de feminino De oposições, necessariamente né? de oposições e feminino necessariamente ligado à figura da mulher, e para dizer que esses são aspectos que precisam ser resgatados, né? O que por si só é uma contribuição importante, né, numa certa medida, mas ela ainda se detém a manter esse binarismo e manter esse essencialismo, né, de dizer de um feminino atemporal, de um feminino que se mantém ao longo do tempo, né, e se representa necessariamente numa figura de mulher e que precisa ser resgatado, né? Então, toda a ideia do retorno da deusa, né, e de Uhum. e aí isso também vai sendo oposto a outras ideias, outras concepções, muito advindas de outros campos do saber. Então, esse é um movimento interessante, né, dessa complexidade, quando a gente vai saindo um pouco da nossa bolha e vai dialogando com outros campos do saber, outros teóricos de outras áreas, né, para poder reorganizar um pouco essa noção de gênero, né, poder revisitar e poder reentender exatamente o que que a gente fala quando a gente fala de gênero, o que que a gente está falando quando a gente fala de feminino e masculino, que ainda são, né, codificações que a gente reconhece muito bem hoje, né? Acho que a gente pode não concordar, mas muitos de nós entendemos exatamente o que que a gente pode querer dizer quando a gente fala de feminino, quando a gente fala de masculino, a gente já desenrola ali uma série de adjetivos, né, ou de conteúdos, porque isso está posto na cultura ainda, né? Isso é uma coisa que é evidente. É uma codificação que ainda nos diz muita coisa. E um dos perigos, assim, né, também, uma coisa que merece atenção quando o princípio do feminino está diretamente ligado à mulher e todos os aspectos de Eros e tudo mais, atribui muito a responsabilidade à mulher de trazer esses aspectos faltantes da nossa cultura, na nossa sociedade, à tona, né? E uma discussão é, esses aspectos podem ser trazidos por qualquer um, né? Não é uma responsabilidade das mulheres Acho que eu por vou lá estar nelas, né? Por na estar tele. nelas, essa diretamente relacionada a esses aspectos do feminino, não é uma responsabilidade da mulher trazer um equilíbrio para a nossa sociedade, assim, de todos, né? Isso é uma coisa para prestar atenção quando essa lógica binária está imposta. Bom, então, ainda sobre, né, feminismos junguianos, o contexto pós-moderno e o feminismo estão em um processo constante de revisão e de complexificação. Quando a gente está falando de produções, análises, teorias feministas no âmbito da psicologia analítica, né, é importante ter uma atenção sobre alguns aspectos, como, por exemplo, quando foi elaborada essa análise, essa teoria, essa ideia, então, qual era esse contexto, que época isso estava acontecendo, né, isso é indissociável, né, de pensar ali por que que aquilo está sendo dito, né, por quem essas análises, teorias e ideias estão sendo elaboradas e para quem, qual que é o público-alvo, qual que é a intenção e qual é o público em se produzir determinado conhecimento e produção, né? E aqui coloquei também a importância de pensar isso na clínica, né? Em que momento nós estamos, qual é o nosso contexto, para pensar essas análises, né, ouvir esses discursos, qual é o nosso contexto atual, por quem está sendo dito, então, da onde vem essa pessoa, quem é essa pessoa e para quem a gente está falando, né? Então, são aspectos importantes de se levar em consideração quando a gente está falando de revisão de teoria, quando a gente está falando
contemporaneidade. Os feminismos junguianos, o feminismo junguiano considera as distintas realidades das experiências das mulheres, bem como suas opressões, discursos e agendas, simultaneamente, complementares e dissonantes. Convergem, dialogam e se desconstroem mutuamente. Sobre a trickster pós-moderna propriamente dita. O trickster geralmente lida com a tensão decorrente de conflitos, revelando uma ausência de moralidade, podendo empregar doses de humor e de alívio cômico. Sua natureza desafia o entendimento binário e moral, inspirando desconforto e, assim, catalisando processos de transformação. A trickster pós-moderna é marcada por uma atitude de adaptação e de influência na sociedade e cultura. Também tem uma propensão à inquietude em relação às normas sociais estabelecidas. Estes são aspectos que estão em consonância com a compreensão contemporânea da pós-modernidade. Ao transitar pelo âmbito do inconsciente, a atitude trickster estimula a mulher a adotar uma abordagem criativa e a abraçar a impermanência, nos contextos convencionais, promovendo assim a disposição psíquica para a transformação. Novas imagens e perspectivas emergentes da mulher trickster. E a gente propõe elaborar um pouco mais os conceitos que a gente apresentou, né, a respeito dos autores pós-junguianos, da própria definição do trickster, né, dentro de uma abordagem mais clássica, porque o trickster não é nenhuma figura nova no arcabouço aí de estudos junguianos, né, é uma figura já bastante nomeada, né, já bastante reiterada, né, algo pertencente ao contexto atual necessariamente, né? Então a gente vai retomar alguns desses conceitos e trazer um pouco mais de profundidade, exatamente o que a gente entende, de alguma forma, baseada muito no trabalho da Tannen e da Helena Bacil Morozov, e se aprofundaram muito nessa temática da figura do trickster, né? Mas especificamente para falar de produções de mulheres, de personagens femininas, né? Então, ambas, ambas ilustram seus trabalhos a partir de exemplos de produções e artefatos culturais, né? Por exemplo, Tannen se debruça muito na obra literária de escritoras que fazem séries de investigadoras, né? Séries de livros de mulheres investigadoras, mulheres que não necessariamente representam o ideal, né, o imaginário de mulher no sentido da desejabilidade, né, das expectativas. Então, são mulheres que contrapõem um pouco assim essa, essa, essa égide, né, que diz o que uma mulher deve ser, ou como ela normalmente é ilustrada em termos de como a mulher deveria ser, em termos étnicos, ou de sexualidade, né, ou de tipo de vida, né, ou de moralidade. E a Bassel Morozov faz também um trabalho aprofundado sobre Trickster, para depois falar de Fleabag, né, e não sei se vocês assistiram tanto a série Fleabag, como a série Marvelous Miss Maisel, que são duas séries televisivas bastante recentes, nos últimos cinco anos, eu acho. A Basil Morozov fala de Fleabag, e no nosso capítulo a gente ilustra um pouco dessa organização que a gente fez teórica, né, dessas diálogos que a gente teceu com Marvelous Miss Maisel e Fleabag, que a gente vai pincelar um pouquinho no final, só para ilustrar, mas sem se prolongar muito, mas quem não tiver assistido, eu recomendo amplamente, porque no mínimo vai ser um bom entretenimento, e vocês vão se divertir bastante, porque são séries engraçadíssimas, cada uma à sua maneira. Eu vou iniciar com uma citação da Tannen,
Eu acho que deflagra um pouquinho e depois a gente vai aprofundando. A Trixer, na forma de mulher, tem estado conosco desde que as energias arquetípicas se manifestam no plano temporal da existência humana, mas não foram chamadas de Trixer. Porque a mulher foi excluída de ocupar o terreno nomeado e mapeado do Trixer, o que havia na personificação do Trixer na forma de mulher que tornava a energia do Trixer impraticável. Em outras palavras, haveria uma diferença na manifestação da energia arquetípica do Trixer quando filtrada através de uma imaginação feminina ao invés de uma masculina? Essa é a pergunta com que ela inicia para depois se debruçar, né, sobre autoras e a imaginação feminina para poder dizer um pouco da Trixer, né, que como a Luna bem falou, o Trixer, ao endereçar o status quo, que essa é a função que ele desempenha, né, de endereçar o status quo e, ao mesmo tempo, desmontá-lo, né, de uma forma quase que marginal, ele é muito difícil de aprender, né, porque quando a gente está falando de algo vigente, né, é algo que a gente está vivendo e é difícil ter reflexões a respeito, né, então é difícil concluir coisas a respeito quando elas estão acontecendo. A Tannen aqui destaca algumas características da mulher trixie pós-moderna, então alguns elementos que ela considera condições sine qua non, sem elas não é possível que uma imagem, né, ou uma autora possa ser considerada, né, possa se entender que ela desempenha um papel trixie numa sociedade, principalmente quando a gente fala de mulher, e a gente vai aprofundar um pouco por quê. Né? Elas desempenham o papel de mensageiras, portadoras de informações que se referem à construção da identidade e subjetividade, que são disponíveis para serem consideradas e incorporadas na compreensão da sociedade. Né? Então, o que ela precisa deter para isso? No primeiro momento, autoridade, ou seja, né, a capacidade de ser autora-criadora. Né? Aqui a Tannen, ela desvincula, né, a ideia de autoridade de uma ideia hierárquica, né, de uma relação de poder com o outro, para resgatar a ideia de autoridade como autenticidade, né? Então, no sentido de autoria, né, de autoridade sobre si. Sem autoridade sobre si, é difícil desempenhar essa função, analogamente, né? Então, ela destaca a característica da autonomia, então a capacidade de autodeterminação e autogoverno e decisão, principalmente de autonomia corporal, né? Então, são todas características que se interrelacionam, mas se destacam cada uma à sua forma, né? Então, autonomia corporal significa, de alguma forma, sentir-se livre para escolher um comportamento intencional, que é uma condição necessária para que se desenvolva um senso de identidade. É interessante que a Tannen vai tecendo esses elementos para dizer de um senso de identidade, né? Que é uma pauta que a gente tem muito em voga hoje, né, a ideia de identidade, né, principalmente quando a gente pensa em pautas identitárias, né, então a ideia de identidade aqui a gente compreende não necessariamente como algo estagnado, né, algo cristalizado, mas mesmo nesse sentido de senso de autodeterminação, de você poder falar sobre si, ainda que esse si se transforme, né, seja passível de mudanças, e agenciamento, que é a compreensão do movimento como ação e como meio de empregar essa ação de maneira potente. E aqui a Tannen destaca, né, tanto a ideia de agir no sentido de uma individualidade, mas agir no sentido de uma coletividade, né, agir em relação a algo que diz respeito para além do indivíduo, né, basicamente é o poder de ação e uma ação intencional. Pode passar, né? Então, o olhar de uma mulher sobre si mesma para falar de si constitui um ato transgressor da ordem imposta sob a dinâmica projetiva da cultura ocidental e patriarcal, que orientou as afirmações, imagens e teorias que se construíram até o momento para falar de mulheres e do feminino a partir de uma perspectiva masculina, essencialista, desenraizada da experiência própria, múltipla e diversa das mulheres. Essa perspectiva está alinhada com a definição de Trixie dada por Tannen Para, Meg. Meg. acerca de autonomia, autoridade psicológica e corporal das mulheres, bem como efeito de questionar o status quo, as definições e papéis e imagens disponíveis e autorizadas para as mulheres sob forma de persona feminina,
E aqui a gente entende que tem muitos campos do saber, né, e muitas autoras que a gente estudou que acabam se interseccionando, né, acabam de alguma forma entrando em ressonância. Uma delas é um artigo da Green, no jornal de Analytical Psychology, e ela fala justamente dessa possibilidade, né, da mulher poder, de alguma forma, endereçar o próprio olhar sobre si mesma, né, e tanto a Green quanto a própria Susan Rowland, né, elas endereçam a ideia de que tanto os, os, as, as construções, né, ou as produções podem ser acadêmicas, podem ser no campo audiovisual, pode ser no campo literário, elas vêm de uma dinâmica projetiva, né? Então, elas vêm de, quando Jung fala de uma psicologia da mulher, né? Quando Jung fala de gênero, quando a Jung fala de uma teoria contrasexual, ele está falando, na verdade, de um lugar muito subjetivo, ele está falando de um lugar que tem a ver, né, com a própria experiência de mundo, com a própria persona masculina, e ele está falando de uma projeção de ânima, basicamente, né? E a Susan Rowland, então, ela organiza um pouco, né, essa desconstrução, esse olhar crítico, né, dizendo que existe um mito pessoal, existe uma equação pessoal, principalmente quando Jung fala de gênero, né, quando muito da teoria clássica junguiana fala de gênero, então fala de gênero no sentido de a partir de um olhar masculino, a partir de um olhar do próprio Jung, que inexoravelmente, inevitavelmente é masculino, para falar de uma projeção, né, e não tanto para falar de uma experiência que é outra. Então, aqui a gente entende, né, apesar de trazer essa ideia, né, de que a gente desconstrói os essencialismos, a gente entende muito que falar de mulheres ou falar de homens ainda é falar de uma experiência de mundo que é organizada por sexo, né? A gente tem uma realidade, né, uma realidade social que é muito estruturada a partir de uma organização sexual. Então, inevitavelmente, né, qualquer pessoa nasce, né, uma das primeiras perguntas é menina, porque essa pergunta é muito orientadora de uma experiência que o sujeito vai ter no mundo, né, para dizer do lugar que deve ocupar, do lugar que não deve ocupar, de como qualquer sujeito, indivíduo vai navegar, né, essas organizações, mas que são, né, organizadas por sexo. Então, apesar de recair sobre uma certa possibilidade de essencialismo, né, quando a gente fala do resgate da mulher para falar de si, né, ou das mulheres para falarem de si mesmas, né, e aí a gente entende a complexidade da categoria mulher, que não é única, né, e não é homogeneizada, a gente está tentando endereçar esse ponto, né, que inevitavelmente a gente se organiza de uma forma sexual na sociedade, né, e por decorrência, por gênero. E tanto Green quanto a Susan Rowland, né, quanto a própria Bessie Morozov, aí entram em ressonância em diálogo, né, quando a Rowland fala de projeção de ânima e quando a Bessie Morozov fala da Trixer em específico, para falar de um endereçamento da persona feminina, né, que muito se assemelha com a própria definição de ânima, né? E quando ela fala de persona feminina, ela traz até o impacto específico que é a elaboração, né, e a entrar em contato com a persona que diz respeito à expectativa da mulher na sociedade, né? Ela acaba tendo um peso muito marcado e acaba tendo até umas prescrições a mais, né? Então, em relação à aparência, em relação à idade, em relação à vestimenta, em relação a expressões que ela pode ter ou não ter, é, uma série de coisas acabam compondo essa persona feminina. Então, a Bessie Morozov, ela vai trazendo essa ideia de que a Trixie, né, ela endereça esses conteúdos da persona para desmontá-los, né, de forma criativa, né, e de forma humorística, né, que é também um atributo da Trixie que a gente vai
aí poder falar um pouco mais à frente. Acho é um detalhe, mas que eu acho que é um conceito bastante importante que está por trás disso tudo, né? Entra muito em diálogo com uma autora que a Guin traz no seu artigo, que é a Laura Mulvey, que na teoria feminista do cinema ela se ocupa de falar de especificamente, né, nas produções audiovisuais de um espectador implícito das obras, né, que a gente tende a entender como abrangentes, universais, né, as obras cinematográficas como expressão de uma realidade, né, na verdade existe tanto uma tendência de autoria dessas obras, né, então normalmente, né, a gente vê muito mais destaque ou muito mais abrangência de produtores, roteiristas, diretores homens, e entendendo que existe o espectador implícito da obra, que é um homem, né? Então, isso gera ali uma série de um compêndio de imagens, né, projetivas de mulher, né? Então, personagens femininas que não falam, né, ou que falam muito pouco, né, ou que têm uma certa aparência, ou têm uma certa idade, né, e que em pouco representam exatamente a diversidade de corpos, experiências, subjetividades que existe, né, quando a gente fala da categoria mulher, ou quando a gente até extrapola essa categoria mulher, para olhar isso também de uma outra, né, para além desse binarismo. Pode seguir. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala do Trixer, mas em particular da Trixer, existe sempre essa relação não só consigo própria, mas também em termos de um status quo, de um contexto social, histórico e cultural, né? Ela está sempre se relacionando com o seu entorno. E aí a Tânia destaca, né, o trabalho social, esse aspecto de assistência social, e a gente destacou aí uma citação do Samuel que também endereça isso. Ele conecta a Trixer emergente com o trabalho social e a ação social. Por vezes, a Trixer adentra a arena política com exagero, de maneira transgressiva em relação àquilo que é prescrito às mulheres. Outra área em que podemos observar Trixers em papéis de liderança é no movimento ambientalista. A equivalência de mulheres à natureza ou terra pode ser uma das equivalências mais opressoras para as mulheres, quando a cultura e o poder ficam então nas mãos dos homens. E aqui a gente retoma, né, todo esse organização binária, né, em que, para além de muitas coisas, a mulher, né, por via do feminino, é, costuma ser associada à natureza, né, e o homem, por via do masculino, costuma ser relacionado à civilização, ou à racionalidade, ou à tecnologia, né, enquanto a mulher, né, traz a coisa do corpo, né, da natureza, da terra, né, uma organização completamente binária, né? Apesar de ser algo que pode ser opressor nesse sentido, né? Quando adentra aí pela via da Trixer, né? Na verdade, existe uma reapropriação, né? Por exemplo, né? Figuras aí de influência, né? Ou figuras políticas que endereçam, né? Questões ambientais, por exemplo, é uma forma de se reapropriar, né? Dessa cristalização de uma outra forma por uma outra via. A lista de tricksters contemporâneas é quase interminável. Talvez alguns digam que a própria luta pela autonomia, que caracteriza a vida de toda mulher, já as torna uma trickster. Talvez. Mas o ponto mais importante é que o flagrante tom político da trickster corrobora o argumento com o qual começamos. As culturas precisam de líderes tricksters. E aí acho que o Samuel está sendo aí bastante revolucionário nesse viés, né, de dizer que no âmbito político, o Trixie traz uma transformação que é necessária, apesar da gente não ver com muita frequência. Então, outras características destacadas pela Tannen, da Trixie pós-moderna, a recusa em ser vítima,
característica distintiva da Trixie pós-moderna que se afasta da identidade de vítima em direção a uma noção de individualidade autodeterminada por meio da sagacidade. E a imaginação da mulher Trixie. Essas diferenças de características entre o modo como a Trixie foi imaginada no passado e na pós-modernidade são diretamente atribuíveis à imaginação das mulheres, concebendo e compartilhando com outras mulheres imagens femininas detentoras de autoridade, agenciamento e autonomia. Assim, é possível a criatividade não conformativa, que a Darcy Morozov endereça no estudo dela da Trixie. Então, a imaginação da mulher Trixie, a manifestação Trixie incentiva a consciência a ultrapassar as fronteiras e limites, desafiando padrões estruturais que organizam o mundo, assim como todo Trixie na sua particularidade, dentro de uma abordagem de uma especificidade, né, de uma contemporaneidade, quando a gente fala de um intento reorganizador nesse sentido de gênero, né, ou de endereçar, né, a persona feminina, a tributos da ânima, né, essas organizações sociais em torno do gênero. A verdadeira revolução ocorre quando essas imagens são integradas à cultura, pois durante o século nossa cultura foi moldada pela imaginação dos homens endereçada a eles. Aqui a gente fala revolução, aqui a gente fala revolução porque a Tânia especifica, né, que para dizer a Trixie, ela fala não necessariamente de uma revolta, de uma revolução, né, de um caráter transformativo. E as mulheres Trixie de hoje são aquelas que podem conceber e imaginar suas próprias vidas e, ao fazê-lo, transformam a cultura. Aqui a gente faz um paralelo, né, em termos de observações e reflexões que a gente foi fazendo, né, a respeito de um paralelo possível com a clínica, né? Então, como a Luna falou, quando a gente tenta, de alguma forma, né, tanto rever teorias, né, quanto trazer essas revisões ou esses novos despontes em circulação, né, a gente está falando de um nosso letramento, de uma nossa reorganização em termos de entendimento de uma subjetividade no mundo, quando a gente vai fazer clínica, né, quando a gente, que é basicamente, né, nosso trabalho, né, o que a gente também muito faz, com o qual a gente se ocupa, o trabalho clínico na psicologia. Então, por um lado, essa consciência, né, de que certas coisas têm, né, uma organização possível, um entendimento diferente, né, mas, ao mesmo tempo, o próprio trabalho clínico como essa possibilidade de você falar de si, né, e reorganizar ou reimaginar a sua própria relação com a realidade que você habita dentro do possível, né, e a gente reflete muito nos nossos estudos o quanto que muitas vezes o humor, né, até na própria clínica, claro que de uma forma apropriada, né, mas o próprio humor, ou falar de artefatos do mundo, artefatos culturais, acabam sendo bons mediadores, né, dessa reorganização, no momento que você se depara com conteúdos, né, conteúdos delegados, né, para além da consciência, no sentido de ego, no sentido de persona, e você reintegra esses conteúdos, né, no sentido mais palatável, né, o mais possível de ser manipulado, porque a ideia, né, de alguma forma, do processo analítico muitas vezes é transformativo, né, de promover uma transformação, uma reorganização, né, de coisas que perpassam os mesmos caminhos há muito tempo. Pode passar? Bom, estamos terminando aqui, vou tentar ser breve. Quando, em específico, né, é importante falar do humor da mulher Trixie, porque o humor é um aspecto essencial quando a gente fala da figura do Trixie de forma geral. Eu retomo aqui a definição trazida por Tani, de que o humor é o Eros usando logos, né, e de que é uma é um trabalho conjunto, né, entre
a afetividade, né, a capacidade de afetar-se e a cognição, né, o pensamento e sentimento. Então, existe essas duas funções, de alguma forma, trabalhando juntas, né, para que a gente possa entrar em contato com alguma coisa. Então, existe esse diálogo entre eros e logos. É interessante, é interessante olhar que a Tannen, ela vai falando do humor e muito de acordo com o contexto de um momento, né? Então, ela vai até contando da história do humor de uma forma quase de uma linearidade, né? E de um desenvolvimento, né, linear desse humor. Então, de humor, vamos dizer assim, mais primitivo, mais rudimentar, para um humor mais sofisticado ou mais sagaz, né, um pouco mais complexo, né? Então, desde um humor meio é, tipo desenho animado, né, humor meio bufão, né, que usa muito e se dá muito, consegue de alguma forma, né, trazer muitas temáticas da violência, né, o do escracho, né, de uma forma do absurdo, né, então o desenho animado que cai do penhasco, se espatifa no chão, né, e vira uma panqueca, né, os três trapalhões, né, os três patetas, né, tudo isso é um tipo de humor e isso ela atribui muito ao desenvolvimento de uma consciência grupal, pode ser de um grupo específico, né? Então, quando ela fala de humor de homens e humor de mulheres, ela também fala dessa, desse crescente, né? Dessa, quase que hierarquicamente mesmo, mas também de grupos ou de sociedades como um todo e até chegar à adquirição da linguagem, né? E aí o humor no sentido de trocadilho, jogo de palavra, né? Um humor que de alguma forma tem esse requinte, né? Ou esse uso da linguagem, né? Um outro é um mais pré-verbal, e aí ela fala do humor da mulher Trixer, que é um humor que usa da ironia, né? Do duplo sentido, da sutileza, mas não tão sutil assim, para trazer coisas não muito palatáveis, né? E então, o humor da mulher Trixer, ele, segundo a Tannen, né, é mais avançado nesse desenvolvimento do humor, no sentido de ter um requinte, ter uma sofisticação diferente, né? Então, por meio da ironia, da sagacidade, do sarcasmo, do duplo sentido, né? De quase que de uma forma muito sedutora, né? Mas ao mesmo tempo muito impactante, né? Do tipo aquela piada que se você está, né, no cerne do status quo, você não é capaz de fazer. Quem está à margem faz, e quem está no cerne do status quo, que é o objeto da piada, vai se sentir desconfortável, mas não vai saber exatamente por quê, vai rir junto, mas vai ficar meio pensativo, né? Causa aquele desconforto que não necessariamente causa uma rejeição completa. Então, é muito sagaz nesse sentido. Então, o humor da mulher Trixer, né, rompe as barreiras da consciência racional, introduzindo elementos inconscientes e criativos, ao mesmo tempo em que gera um impacto emocional significativo. Adota uma abordagem subversiva, né, então, de tudo que a gente foi trazendo anteriormente, desafia a autoridade, causa desconforto àqueles que valorizam a ordem, tornando assim a Trixer pós-moderna uma figura percebida como ameaçadora aos olhos da sociedade patriarcal. Entretanto, seu humor torna a Trixer palatável, colocando-a no território liminar no que se refere ao seu pertencimento em relação aos próprios elementos que critica, né? Então, ela está à margem do status quo, mas ela, de alguma forma, faz alguma parte, conhece muito bem esse status quo para poder usar desse humor. Pode, pode passar. Lu. Então, o que que o humor da mulher Trixer aborda, né? São narrativas pouco convencionais e temáticas consideradas tabu, né? Quando a gente fala de
feminina, quando a gente fala de projeção de ânima, de expectativas, né, de um ideal de mulher na sociedade. Por exemplo, a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina ativa, porque a passiva é bastante autorizada, piadas escatológicas ou inapropriadas, caos, criatividade, perda de controle. Sob perspectiva da ordem simbólica canônica, a mulher trickster é tida como uma figura ameaçadora e perigosa, frequentemente utilizando a ironia para apelar para aqueles no poder que podem não interpretar corretamente a piada, conservando a sensação de estar certo e no controle. A mulher trickster, dotada de sensibilidade cômica, feminista, já abriu mão da ilusão de uma resolução. Seu humor não busca um final feliz capaz de dissolver a tensão ou resolver a incongruência, mas justamente mantê-los e muitas vezes colocá-los em evidência. Então, ela não faz uma piada para quebrar o gelo. Ela, na verdade, ela bota a tensão em jogo e sustenta, né? Ela traz as incongruências ou ela traz as não conformidades muito mais do que apaziguá-las. A palatabilidade do humor, ela não está aí, né? Em apaziguar uma tensão. Podemos seguir. Aqui a gente vai ilustrar muito rapidamente é, através da Fleabag Miss Maisel. Não vou dar muitos spoilers, mas quem não tiver assistido, recomendo fortemente que assista. Fleabag, 2016, primeira temporada, segunda termina acho que 2019, e Marvelous Miss Maisel, acho que tem 3 temporadas, se não me engano. Eu não sei se estou falando bobagem. Ambas, né, a gente escolhe justamente até para endereçar algumas questões escritas e dirigidas por mulheres, retratam personagens femininas que, de formas muito distintas, encontram-se deslocadas dos padrões por elas constantemente questionados, desafiados e burlados por via do humor sagaz da Trixie. Enquanto Mid, né, que é a Marvelous Miss Maisel, é uma dona de casa inicialmente alinhada com os padrões da época, compelida à não convencionalidade pela ruína de sua estrutura de vida aparentemente perfeita. Fleabag inicia sua trajetória já às margens isoladas da estrutura familiar e cultural que a rodeia. Ambas, entretanto, transformam profundamente o contexto em que se inserem e a própria vida, com humor, caos, quebra de paradigmas e muita sagacidade, ilustrando algumas das inúmeras facetas da Trixie. A gente pegou 2 exemplos, mas acho que existem potencial de estudo para a gente poder abarcar muito mais. Aqui algumas cenas da Fleabag. Uma característica bem interessante de Fleabag, né? E aí vocês conseguem ver por essas imagens, é que ela vai tecendo comentários, ela quebra a quarta parede, né? E ela vai tecendo comentários por via de olhares com o espectador. Então, enquanto ela faz as coisas mais atrozes, né? Porque ela já começa meio nesse lugar de ovelha negra da família, né? A pessoa completamente desajustada, né? E claramente ninguém espera que ela seja adequada ou perfeita. Ela vai, né, lançando mão disso de alguma forma, né, quase que incorporando essa persona do caos, e ela vai lançando olhares para a gente, para o espectador, quase que fazendo a gente de cúmplice, né? Do tipo, você está aqui nessa comigo, né? Enquanto eu estou fazendo esse gesto atroz, né? Ou eu estou brincando com muitas moralidades, né? Sem dar muitos spoilers, mas tem muito, tanto principalmente a Fleabag, né? Mas a Marvelous Miss Maisel também endereça, né, um pouco as questões morais e púdicas, né, de uma organização moral muito judaico-cristã, né, de sexualidade, né, de certo e errado. E aí temos a Marvelous Miss Maisel, que na própria personificação trickster, de dona de casa perfeita, né, jovem, magra, bonita, em casa, né, cuidando dos filhos, mais ou menos, né, se ocupando da casa mais ou menos, ela lançada e se percebe
muito adequada para estar no palco, né, como fazendo stand-up comedy, né? E ela faz humor dessa forma explícita e literal, né? E ela começa a se colocar, né, se reorganizar a partir desse ponto e, enfim, aí a narrativa vai um pouco por aí, né? Essa é a premissa, né? Ela se torna comediante. Então, considerações finais. A transformação da cultura é o jogo da mulher trickster. Ela pode usar o humor, a sátira e a irreverência para questionar e desestabilizar as estruturas de poder. A imaginação das mulheres gerou, concebeu e compartilhou contra as mulheres imagens que enfatizam autoridade, empoderamento e autonomia. E as mulheres trickster de hoje são aquelas que podem conceber suas próprias vidas e ao fazê-lo transforma a cultura. Elas estão entre nós e somos nós. E é isso, gente. Estão as referências. Se depois vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês. Podemos finalmente abrir para a discussão. Estou vendo aqui nos comentários a Cláudia pediu das referências. Sim, a gente pode disponibilizar, se todos estiverem no grupo do WhatsApp, a gente disponibiliza o que a gente tiver aí em PDF e tudo mais, a gente também consegue contribuir. Mas a gente disponibiliza as referências, sim, com muito prazer. Essa é a ideia. Vamos lá, alguém quer tecer um comentário? A Luna está com problemas técnicos. Eita, a tecnologia não está ajudando. Vai e volta, mas acho que podemos começar. Alguém quer tecer um comentário, uma angústia, uma revolta, uma... Tá, posso. Claro, eh, Flora! Tudo bem? Eu Olá! tô assistindo. Oi, tô assistindo pelo celular, eu não sei mexer direito no chat, enfim. É, Sem eu prejuízo, sem cheguei um problema. pouquinho atrasada. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então perdi a introdução, por problemas técnicos também. Mas um comentário sobre essa ideia. Eu não sei se é dessa autora especificamente ou se aparece em outros lugares, mas eu achei muito bonita essa ideia do humor como um diálogo entre Eros e Logos. Eu vi muito a gente na Trickster o tempo todo, fiquei pensando na gente, nas nossas conversas, assim, me senti muito Trickster. E, eu não sei, eu achei muito bonito o trabalho de vocês, achei muito interessante essa potência do humor, né, relacionado ao feminismo. E principalmente a parte, acho que você que fala, né, de usar o humor não para quebrar o gelo, mas quase que para apontar que ele existe e o teto de vidro e essas coisas todas que a gente sabe. Enfim, gostei bastante da palestra, acho que me ajuda a dar uma organizada, né? Porque acho que, enfim, eu e a Bárbara a gente se conhece, mas quem não me conhece, eu vim da letras, sou feminista e me formei em psicologia na segunda graduação. Então a gente vai vendo coisas do feminismo da diferença, e aí eu tenho muito essa angústia de como trazer isso para o consultório, né? E aí eu acho que são caminhos, vai acendendo umas luzinhas, assim, sabe? E aí uma coisa que eu acho que eu fiquei pensando foi, primeiro, me sentir acolhida, né, com a ideia de que a essa essencialização na natureza e tal é super perigosa para gente, e acho que ainda acontece em muitos espaços feministas, é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo é necessário, acho que a Luna trouxe isso, né? Uma reivindicação do que é tradicionalmente atribuído ao feminino como importante também, né? E como importante não só para nós mulheres e por nós mulheres, mas para todos e por todos. Ao mesmo tempo sem desconsiderar o fato de que a gente tem uma experiência
não sei se milenar, mas secular, com certeza, em relação a muitas dessas coisas, né? E aí tem um treinamento cultural, de um olhar, de uma postura, de um modo de se colocar no mundo. E aí eu acho que é sempre uma corda bamba, né? De como não cair no essencialismo, mas também valorizar essa história, digamos assim. Enfim, meio associação livre agora, mas acho que foram as coisas que foram me pegando. Maravilhosa a sua associação. Acho que tem exatamente isso, né, Flora? Você tocou num ponto muito importante, né? Da mesma forma que os elementos masculino e feminino foram colocados numa organização hierárquica, né? Isso diz também respeito ao que está embutido nessas caixinhas, né? Então, existe uma organização hierárquica também e desassociada, né? De cultura natureza, por exemplo, tecnologia natureza, né? E aí a gente vai aí para mil autores que vão explodindo, né? Essa dicotomia de humano, ciborgue, cultura, natureza, né? E vão dizendo assim, né? Preciado, Donna Haraway, vão dizendo tudo isso. Essa divisão não Uhum, existe e ela muito menos é hierarquizável, né? Mas muito tem a ver com isso, né? De o masculino ser, né? Ilustrativamente pelo fato, né? Por exemplo, do Jung ser homem, né? Relativo à consciência, o feminino é inconsciente, né? E por aí vai, assim. Mas existe, né, essa noção hierárquica de uma coisa melhor do que a outra, né? Um campo de saber é melhor do que o outro, né? Por muitos motivos, né? E inclusive por esse, né? De organizar as coisas de uma forma assim, de uma consciência patriarcal mesmo, né? Excludente e hierárquica, né? Uma em relação à outra. sim, com certeza. E só um último ponto que eu lembrei muito da Donna Haraway, assim, quase como uma, né, figura, assim, simbólica da Trickster, né? Dá pano para manga, né? A gente poderia Muito. ficar aqui uma semana, né? Dialogando com outros autores e arborizando, ramificando para mil coisas, a gente tem um tempo finito, mas super, né? Cabia. É difícil saber onde parar, até onde a gente vai, porque as coisas vão indo embora, né? Obrigada, Flora, pela sua contribuição. Sempre. Bo- Bom dia, Bom dia, Cris. bom dia a todas e todos. Então, eu queria trazer uma imagem para vocês comentarem, porque talvez para quem esteja tomando pela primeira vez contato com esse conceito da mulher trickster, talvez ainda tenha ficado, né, um pouco distante, né? E tem uma imagem que muito popular, eu espero que todas aqui, todos tenham visto, que foi uma entrevista da Fernanda Torres no pré-Oscar, no qual ela chega na entrevista com uma roupa praticamente vitoriana, completamente fechada, comprida, preta, e ela senta e ela abre as pernas e dá um sorriso muito escrachado. E essa dualidade da Trixta, né? Ela faz essa cena, ela não é aquela mulher sensual, tradicional, não, ela ri dela mesma naquele momento. E talvez uma das características mais importantes da Trix é saber rir de si mesma, né? E para quem não viu essa cena, enfim, né, a Torres está quase encarnando a mulher Trickster, né? Porque ela vai de Tô me sentindo Pikachu até comentar obras da tragédia grega, né? E com muita propriedade, não só, né, um comentário intelectual, mas também, né, na sua interpretação, na seriedade do seu trabalho. Então, acho que é enfim, um ícone trickster, assim, né, no nosso país. Maravilhoso, Cris. Que é exatamente isso, né? Não necessariamente ela chega pelada, porque isso causaria a rejeição absoluta, né? Mas ela usa dos conformismos para, né, achar uma brecha, né? E aí ela faz o que ela tem que fazer. Essa imagem foi ilustrativíssima, Cris. Muito obrigada. Maravilhoso. Cris participou bastante, né, das nossas interações Trixer, né? E o humor fez muito parte dessa leitura. Eu que agradeço demais. Oi, Bárbara.
Olá. Obrigado aí você e a Luna pela apresentação. Eu tenho uma questão aqui que eu estava elaborando, então provavelmente eu leio aqui no finalzinho a pergunta, para não perder as palavras exatas. Mas a minha questão está no seguinte sentido. A gente sabe que a energia do masculino, do feminino, está presente em todos os indivíduos, não tem nada a ver com o homem, a mulher física, a pessoa física em si, senão a energia em si. E, e nessa rota, o trickster, como um arquétipo, ele também pega todos esses indivíduos, homem, mulher, mesmo excluindo esse gênero, homem e mulher, ele é uma imagem arquetípica que descarrega em qualquer ser humano. E aí a minha questão está no seguinte sentido: se a gente endereça especificamente a atuação arquetípica do trickster na mulher, a gente não pode cometer ou se arriscar um pouco em analisar unilateralmente a atuação do trickster, como se ele fosse, tá bom, porque o trickster, né, a imagem, o arquétipo, ele leva tanto homem como mulher a um ato falho, entre aspas, que não estava prevendo isso de repente, mas se a gente coloca ele como uma mulher trickster, essa é a minha questão. Se a gente não unilateraliza muito a análise dessa mulher como esse trickster. E aí, para completar ou talvez melhorar um pouco a questão, se chamar a atitude do trickster, chamar a atitude de trickster, né, na mulher, aquilo que seria na verdade, a pergunta é assim, deixa eu elaborar melhor. Se a gente não também poderia chamar essa atitude de trickster na mulher aquilo que seria um equilíbrio melhor entre a energia do masculino e feminino na humanidade. É, posso começar tecendo algumas coisas que sua pergunta me fez pensar, Rodolfo. Não sei se a aluna quiser falar mais alguma coisa, Sim, eu quiser tô aqui. complementar. Meu computador não aguentou essa energia trickster, ele tá me trollando pesado, mas eu vou dar um jeito. Estou aqui e comento também depois. Trixer está entre nós. Ah, Olha, eu acho que você traz um ponto bem importante, né? Que é o quanto que a gente, de repente, recai também num certo essencialismo, né? Em dizer que existe uma diferença muito marcada, né? Quando, assim, inicialmente, acho que a gente pode até falar um pouco mais, né? A figura do Trickster, arquetipicamente, tradicionalmente, né? Ela não necessariamente assume uma forma definida, né? Então, em muitos contos, né? Em muitas formas em que ela é apresentada, né? Porque a gente assim, tende sempre a ter um cuidado, né, para falar mais da manifestação do que o arquétipo em si, porque o arquétipo em si é essa grande coisa inapreensível que a gente, na verdade, não tem acesso, né? A gente tem acesso às manifestações, né? Então é difícil definir o que é em si, mas as manifestações costumam ser, né, tanto de figuras masculinas ou shapeshifters, né, de figuras que, né, horas são homens, né, horas colocam seus pênis nas costas, né, e vão brincando até com essa constituição corporal da genitália. É, mas a Tannen, ela tece, né, da Female Tricks, né, esse livro que a gente usou como base, ela tem a tese, né, de que algumas figuras foram obliteradas, né, ou não necessariamente consideradas, nomeadas como trickster, no entendimento, né, ou na elaboração, né, desse compêndio de imagens disponíveis e acessíveis, né, que a gente estuda, que a gente nomeia como trickster. E ela, ao mesmo tempo que ela desenvolve essa tese, né, ela faz isso ao longo da história, né, dando múltiplos exemplos da obliteração de, é, de alguma forma, assim, de uma autoria, né, de outras
subjetividades que ficam à margem, né, entre elas mulheres, mas não necessariamente só, né, e não necessariamente só mulheres, mas tudo aquilo que fica à margem, né, da mesma forma que foi obliterado em vários outros âmbitos, também nesse desenvolvimento de imagens, né, tanto na imagem em si como quem produz essas imagens, né? Acho que tem esses dois polos aí que a gente tem que ver, né? Qual é a cultura que produz, né? Quem está produzindo, é, onde a gente tem alcance dessas imagens, né? E o que elas endereçam. E aí a gente volta para o ponto, né, de aí entrar na discussão de, ok, não podemos enraizar energias masculinas e femininas e fixar as coisas dessa forma, né? Então eu, como corpo nascido mulher, necessariamente tenho uma persona feminina e necessariamente projeto meu ânimos no homem e assim será para tudo sempre, porque nada pode ser muito diferente disso, né, para questionar exatamente até as próprias noções, né? Muitos autores fazem isso das noções de energia masculina e feminina, né? É ainda uma codificação que a gente entende, né? Quando a gente fala de energia masculina e feminina, a gente entende o que a gente está falando. Mas esses são os conceitos também que também são passíveis de reentendimento de alguma forma, né? E de reorganização de alguma forma sob o ponto de vista teórico. E aí, né, reorganizar nossa compreensão de mundo, porque essas miscigenações, né, como você mesmo disse, né, de uma pessoa, um indivíduo, né, independente de ser mulher ou homem, pode expressar uma pluralidade de possibilidades aí de estar no mundo, e aí a questão é como isso é entendido pelo mundo, né, como isso é autorizado, como isso é vivido, né, por que que é relegado à inconsciência, né, por que que sai de um jeito meio esquisito, tem a ver com essa relação de mundo, né? Mas tem autores que questionam também a própria noção de existir, né? Uma energia masculina e uma energia feminina, ainda que a gente fale dessa forma, né? Porque ainda é uma organização que faz muito sentido, porque a gente ainda vive numa sociedade muito organizada, né? Por uma diferença de sexo, né? Entendendo que o sexo é essa diferença muito óbvia, né? Quem nasce que mulher, quem nasce homem é uma coisa muito óbvia, quando na verdade a gente sabe que não é, e de gênero, né? Por extrapolação aí de gênero também. Eu não sei se eu divaguei mais do que enderecei sua pergunta, Luna. Você quer divagar um pouco comigo? Na verdade, acho que eu vou acabar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Na verdade, acho que eu vou acabar endossando muito do que você falou, né? Não sei se você tem muito a acrescentar desse ponto de vista, mas me lembrou um pouco a discussão que a gente teve ontem no grupo do coletivo, né? Que a gente estava questionando sobre esse aspecto, né? Do arquétipo, Hermaianos e tudo mais. E a nossa discussão, né? Sobre como todos os arquétipos, eles são potenciais universais, né? Comum a todos nós. Mas quando se fala de gênero, existem dois, né? E existem aqueles que são mais destinados ao inconsciente da mulher e ao inconsciente do homem. Então, porque a gente ficou se perguntando, né? Por que nesse âmbito essa diferença de masculino e feminino, né? E, e em relação ao trickster especificamente, eu acho que a manifestação da energia trickster, né? Arquetípica trickster, ela é muito interessante porque ela é muito não binária mesmo, né? A coisa do shifter, né? Ela é muito próxima do não binarismo, né? Então, acho que quando a gente vai para mulheres trickster, é um pouco pensar naquilo que a gente falou, né, também hoje já, de quem está falando, né? A gente dentro desse paradigma pós-moderno, é intrínseco, não tem muito como não pensar no contexto, né? Quem está falando, de onde essa pessoa veio, quais são as vivências dela, dentro dessa sociedade, em que papel ela foi colocada, ela precisa lutar para sair desse papel, ela vai ficar em conformidade com esse papel. Então, todas essas perguntas, né, faz com que quando a gente pensa em uma energia neutra, entre aspas, né, não binária, na verdade, é, essas coisas vêm junto, né? Não tem como a gente pensar fora de um corpo que tem suas experiências, fora de uma cultura que tem seus ritos, né?
Então, acho que quando a gente fala da mulher especificamente, é nesse potencial, e como essa energia funcionaria nas mulheres que têm essa vivência, que têm tais experiências, que são diversas, né, que são, esse cuidado precisa ser tomado, mas como que é essa potência em mulheres que têm as vivências que têm, né, no mundo que a gente tem, muito específico, patriarcal. Então, acho que nesse ponto é a diferença, né? Não da energia especificamente feminina ou masculina, mas sim de como é esse potencial dentro de um corpo, de uma psique que vive em determinada circunstância, nesse mundo, né? Não sei se também se eu respondo a pergunta, se eu divaguei também, mas enfim, a gente continua discutindo, né? Mas foi isso que me passou pela cabeça. Posso fazer um Posso adendo? aproveitar e pegar Claro. um trechinho? Acho que a própria Tannen explica isso, porque o termo em inglês, na verdade, é female trickster, que é horrível para traduzir, porque ela não está falando necessariamente da mulher trickster, né? A ideia de mulher trickster é uma forma que as meninas trouxeram, né, especificamente para olhar para um pedaço do que a Tannen escreve como isso que ela chama de female trickster. Tem um outro ponto que acho que as meninas tocaram, né, de uma forma super sutil, que é o aspecto subversivo do humor que ela traz. Então, inclusive, brincar com essa noção, né, de energia masculina não é, o que que é, o que que deixa de ser, é parte do que caracteriza o humor, né, desse recorte de trickster que a Tannen faz. E tem um trecho especificamente que eu acho super importante, né, nesse sentido, eu vou traduzir agora meio na loucura, mas ela fala que a female trickster pós-moderna é uma nova variante de energia feminina que se manifesta pelo humor, que pode ser incorporada em diferentes formas, né? Pode ser um homem, uma mulher heterossexual, um crossdresser, um travesti, um homossexual e qualquer outro gênero, né? Forma de gênero. E aí eu acho que a parte que é importante é quando ela fala que esse senso de humor feminino que eu estou descrevendo, ele requer uma orientação psicológica de maturidade, uma que pode apreciar e entender diferença e diversidade. Eu acho que esse aspecto subversivo, né, que é uma característica super importante que as meninas trazem muito pela leitura de Fleabag e Mrs. Maisel, porque elas são absolutamente subversivas, né, cada uma da sua própria maneira, dentro do contexto de cada uma, é o que importa. Então, até a subversividade em falar de energia masculina ou feminina, ela está implicada nisso também. Eu não sei se eu piorei a situação ou se eu melhorei. A situação sempre piora, né? Isso é bom também. Pior é bom, mas Não, acho eu que acho que na verdade vocês estão, a gente está ampliando, agradeço todos os Hum. comentários sobre essa pergunta. É que me chama atenção, porque realmente vai ficando cada vez mais polêmico, porque essa leitura que você faz, né, Cássia? Aí eu me pego pensando, bom, peraí, mas como é que pode existir um senso de humor feminino, já que o humor em si não é binário? aí a gente recai, né, para a coisa toda de tem a ver com a corporificação, né, e a subjetivação de alguma coisa que necessariamente precisa de uma materialidade, de uma concretude, né? A gente não pega energia no ar, Hum. a gente não pega o arquétipo no ar, né? A coisa toda sempre tem uma materialidade e uma corporificação, né? Ela traz, acho que isso que a Cássia trouxe é elucidador desse ponto, né? Porque a necessidade é que a relação com o status quo. Quando ela fala de humor feminino, ela está falando de uma relação com o status quo, né? Não necessariamente a gente traz a ideia da imagem da mulher como um bom ilustrador disso, mas não um único, né? Então, diz respeito de alguém numa certa organização no esquema das coisas que quando ela dá o exemplo, né, de tipo de humor que homens, rodinha de homens fazem, o tipo de humor que rodinhas de mulheres fazem, né, então, assim, todas as mulheres em todos os âmbitos do mundo sempre vão fazer esse humor, mas nesse momento, interessando a organização das coisas e as coisas que estão sendo revistas, esse humor vem, né? Então, E isso não é essencial, assim, né? Isso não vem do âmago de um chip, do sei lá, né? útero, Não né? Você vem. nasce com Isso o é uma útero. construção social, né? Isso é uma construção social. Então,
Quando a gente pensa no humor feminino, a gente tem que esclarecer o que a gente está falando, né? A gente não está falando de essencialmente feminino, né? Então, essencialmente existe um humor feminino e um humor masculino que é diferente. Na verdade, né, existe indivíduos, mulheres, que numa sociedade patriarcal têm uma relação com o mundo totalmente diferente da relação de um homem com esse mundo, Uhum. né? Então, quando a gente fala ali da pós-modernidade também, é, o feminismo ele luta assim por igualdade de direitos, mas hoje já a gente já luta por igualdade de direito há sem muito tempo, mas hoje é principalmente sobre as diferenças. Existem muitas diferenças entre homens e mulheres, existem muitas diferenças entre mulheres. Então, quando a gente pega esse recorte dessas mulheres, existe muita diferença sim do humor dessas mulheres em relação ao humor de homens, né? Então, a gente está fazendo um recorte específico de como que como aparece essa energia num corpo e numa psique que tem impactos, né? Foi influenciada socialmente e culturalmente. Então, é sobre as diferenças também, né? A gente não vai ignorar as diferenças, né? Por mais que o arquétipo seja um potencial universal, tá num corpo, né? Que foi isso que você falou, Bárbara. Tá num corpo, né? Tá num contexto, tá numa determinada situação específica, que é muito diferente de outras, né? E a gente não pode ignorar essas diferenças. Isso faz parte do que a gente está propondo aqui, né? As diferenças existem e elas são levadas em consideração também. Posso fazer um adendo? Desculpa. Eu peço Claro. desculpas de novo porque eu não tô me entendendo com esse aplicativo. Mas isso me lembrou, né, essa discussão sobre a questão do humor que ele trouxe, me lembrou muito o trabalho da Valesca Casanello, né, que é da psicologia social, acho que ela é da UNB, e aí quando ela vai falar da casa dos homens e do humor entre homens em grupos de WhatsApp, que é um humor, nesse caso especificamente, muito misógino e que, enfim, não chega para nós, né? E que ela conseguiu ter acesso a esse conteúdo por alguns homens que participaram e que se dispuseram a mandar para ela os memes que são trocados. Enfim, acho que fica difícil a gente entender que o humor não tem, como a Bárbara falou, uma realização material e atravessamentos sociais muito concretos que não vão ter a mesma, que não vão chegar do mesmo jeito num homem e numa mulher, e aqui eu estou generalizando também, né, que é um problema, mas enfim, e aí eu acho que tem também uma relação de se o humor ele é subversivo ou, ou se ele mantém o status quo, né, então... Sim, exato. Exato, É sobre isso. exatamente. Eu ia comentar, né, que a gente tem estudado muito Preciado, né, nessa leva mais recente, né, dos nossos compartilhamentos, estudos compartilhados, e eu acho que tem muito desse humor também, principalmente no Disforia Mundi, né, eu acho que o Preciado, ele permeia a subversividade de um jeito que nem sempre é muito palatável, né? E de Eu Sou o Moço que Vos Fala, né? Que ele foi, não conseguiu nem terminar a própria fala, né? Por conta do questionamento, do tamanho do questionamento, das bases de mundo, de uma classe toda de profissional, né? Mas no Disforia Mundi, não sei se vocês leram, tem as orações, né? E é muito engraçado, assim, é de rir em voz alta, porque ele faz orações né, para a psicanálise, né, para o doutrinamento médico, né, sobre uma forma de oração como se fosse uma oração católica cristã, né, e aí você vê que ele chutou vários paus da barraca ao mesmo tempo e te faz rir no processo, né, claro que assim, quem lê Preciado é quem já está ali alinhado, mas para dar um exemplo, né, que pode ser um corpo trans, um corpo não binário, um corpo em travessia, né, não necessariamente um corpo feminino, e que tem o mesmo uso do humor, um uso muito parecido do humor, né? Acho que tem muitas É facetas aí. subversivo, né? É subversivo de um jeito que não necessariamente exclui, né, esse sujeito, essa expressão completamente de um rol acessível da consciência coletiva, né, que permite que ele se mantenha acessível.
Eu sei que estamos cravados no horário, mas a Dani e a Bárbara estão com as mãozinhas levantadas. Eu gostaria de saber o que elas têm a dizer. Por favor. Então, eu vou começar e vou tentar ser muito breve. Primeiro de tudo, parabéns pela apresentação, pelo conteúdo e também pela arte que vocês fizeram, que a apresentação estava muito bonita. Eu fiquei prestando atenção nas imagens. É, o que eu queria trazer também, aí pegando o gancho junto com a Cris, né, uma outra imagem. Ontem eu assisti um documentário chamado The Burning Times. Recomendo fortemente, está no YouTube. É sobre a Inquisição das mulheres, né? Sobre os 300 anos de Inquisição e, né, e como está vinculado, né? Assim, acho que todo mundo já deve, né, conhece né, a Silvia Federici, toda essa galera que destrincha esse tema. Mas eu fiquei prestando atenção muito, né, assim, na tradução desse título, porque né, primeiro eu fiquei assim em dúvida, eu não sabia direito sobre o que se tratava né, e pensando que assim a gente está falando do tempo, né, assim, a tradução que eu faço, tradução o tempo das fogueiras, o tempo do fogo, ou o tempo das queimadas, né? E como isso leva também a gente expandir as nossas imaginações para onde são projetadas todas essas rupturas de sistemas e todas essas subversões, né? E que sim, as mulheres foram muito atacadas, né? Pela sabedoria, né, pelo manejo que elas tinham de conhecimentos sobre as ervas de cura, né? E também, né, assim, se a gente for pensar em queimadas e todos esses momentos de, né, Ano do Fogo, né, que a gente viveu aí das queimadas recentes e também as passadas, mas isso é uma cultura já propagada, né, de como controlar aí os terrenos, né, como você se apropriar também de saberes, de terras. E me chamou muito a atenção nesse documentário de que, principalmente, as populações rurais eram as mais atacadas, né? Então, fiquei pensando nisso, assim, por que mulheres tricksters, né? Porque eu acho que isso é um retorno, uma resposta ao nosso tempo, a tudo isso que vem vivendo numa história. Por mais, né, amorfa que seja, né, essa amorfandade leva a muitas projeções, e essas projeções estão sitiadas em alguns lugares, né, em alguns temas, em algumas temáticas. Então, era um pouco isso, né? E vocês começaram exatamente com isso, né? Assim, o trickster é impossível de se apropriar. Não vou saber exatamente, né, como que vocês colocaram, mas é exatamente isso. E por ser tão difícil de se apropriar, que, né, ela implica aí uma série de projeções, né? Obrigada. Muito O bom. Gustavo e vão ter um bebê menino, carequinha. Ele vai ter que usar peruca. Ele vai ter que usar peruca, porque o pelo é muito curtinho, o que já tá nascendo, bebê. Gente, eu não consigo mutar pelo celular. Se alguém conseguir. Não sei. De uma forma estranha, ainda tem uma bolha. Peraí. Deixa eu avisar a Verônica, então. Eita, não consigo. Tá tudo Verônica. Pronto, mutei. Pronto. Você conseguiu? Eu não consigo. Eu não tenho Gente, autonomia, agenciamento para multar. Rapidinho também, eu queria. Ó, a Frog tá de olho em você. Se você não se comportar. O Frog tá gente, por limpinho. favor, vamos mutar os Verônica. microfones. Renata, não, não quero. Ele estava aqui, ele solta. Se você É que eu muto e ela desmuta. Pronto, Rapidinho, Bárbara. obrigada. Eu queria agradecer também, assim, acho que esse é um tema fundamental. Já estava super curiosa para ler o capítulo de vocês lá do livro que foi lançado. E eu fiquei pensando no quanto que, pensando o arquétipo, né, assim, essa ideia arquetípica do trickster, o quanto que o arquétipo ele vai se manifestar a partir das imagens arquetípicas, elas vão surgir a partir das possibilidades que estão postas. Então, dentro de uma sociedade que está organizada de maneira binária, vai se manifestar binariamente. Então, falar sobre
a mulher trickster e falar sobre humor feminino faz muito sentido. Porque enquanto a sociedade estiver organizada de maneira binária, o humor vai ser binário. E isso fica evidente quando a gente essas imagens que que vocês trouxeram, né? Da Fleabag, dessa outra série que eu ainda não assisti, mas já anotei aqui para assistir, e de diversos tipos de humor feminino que a gente vê crescendo tanto, né? A gente vê tanta coisa no Instagram assim, que eu acho maravilhoso. E durante a fala de vocês sobre a Trickster, eu fiquei pensando muito na Rafaela Azevedo, que tem a King Kong Fran, que é uma peça de teatro, um monólogo maravilhoso, e que eu acho que tem total ressonância com isso, assim, porque ela fala muito desse lugar da mulher, desse lugar da binariedade, e ela subverte a lógica de muitas maneiras. Então, ela me veio muito forte como essa imagem de uma trickster incrível que a gente está aí podendo acessar. E eu tô super curiosa para ler esse livro. Eu não, meu inglês é bem ruim assim para leitura. Espero que essa tradução a gente tenha acesso logo, ou esse grupo de estudos. Mas esse trecho que a Cássia trouxe no final, agora que ela traduziu ali para gente, eu acho que ele fala justamente sobre isso, sobre essas nuances desse tipo de humor, elas só podem ser captadas quando a gente já conseguiu dar uma caminhadinha e ampliar um pouco a nossa cabeça para isso, porque enquanto a gente estiver fechada, parece que a gente está reforçando estereótipos, quando é exatamente o contrário que a gente está fazendo, né? O que essas mulheres, ou o que esse tipo de texto, o que esse tipo de trabalho. E eu fico assim impressionado quanto a importância da gente estar fazendo isso cada vez mais, falando disso cada vez mais, porque toda vez que se levanta uma pauta como essa, um título como esse, né, Mulheres Trickster, por exemplo, o quanto que se levanta rapidamente essa questão, opa, mas peraí, então vocês estão essencializando, enquanto que foi essencializado para o masculino por séculos, séculos. E ok, beleza, tá tudo certo, né? Ah, o amor não tem gênero. Não, o não tem gênero era masculino, gente. Não é que não tinha, era masculino. Agora, quando se fala sobre amor feminino, o amor não tem gênero. Então, eu acho que isso demonstra o quanto que é importante a gente estar aqui falando sobre isso. E o quanto que ainda precisa muito ser falado, e o quanto isso precisa ainda muito chegar, porque está escasso. Né? A gente está aqui enquanto resistência. Assim. Então, eu agradeço muito, gostei muito. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse 8 de março, com vocês aqui, ouvindo isso. E obrigada, espero que a gente se encontre em outros momentos aí da vida. A Obrigada, gente que Bárbara, pela sua agradece. fala. Sim, sim. Estamos muito felizes também de estar nesse dia 8 de março com vocês aqui tendo essa discussão. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, eu gostaria de ouvir todas, mas né, a gente tem um combinado aí de horário, enfim. Se alguém quiser continuar falando, mas muita gente precisou sair. E a gente queria retomar um pouco, então, algumas dos avisos, assim, né? Das coisas que a gente tem para dizer, enquanto ainda tem um pouco de gente aqui, que é sobre o grupo de estudos e sobre as referências, né? A gente pode mandar lá no grupo as referências que a gente usou, né, novamente, onde encontrar o nosso capítulo, onde encontrar essas produções, né, para quem quiser ter acesso. E também sobre o grupo de estudos, né? A gente vai abrir um grupo de estudos sobre o livro Female Trickster, né? A gente já fez a tradução desse livro, ou boa parte da tradução desse livro, para um outro grupo de estudos que já aconteceu desse livro. Então, a gente, em abril, né? Daqui a um mês, vamos iniciar esse grupo de estudos, né? Vão ser encontros quinzenais. E mandamos mais informações também sobre como se inscrever, como vai funcionar lá nesse grupo e depois nas redes sociais também, quem quiser pode perguntar. Acho que se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo de dizer, Bárbara? Não, eu queria muito agradecer. Na verdade, é só amarrar os comentários da Dani e da Bárbara também, para dizer que enfatizar, né, da coisa do ponto de partida, né? A gente parte desse ponto de partida de uma organização generificada para falar de mulher, de feminino, falar não sei o quê, para avançar nisso, né? A trajetória do Trickster é transformativa, não só
para a cultura como para a própria figura do Trixer. Então, a gente entende que a ideia de continuar além desse livro, né, como a gente falou, ele se mantém muito atual, é porque esse é o ponto de partida, mas claramente não é a linha de chegada, e a gente não sabe exatamente aonde essa linha de chegada se encontra, porque a ideia é partir desse lugar, através do humor, através da subversividade, né? Através da autonomia e autoridade, para poder daí descambar para um lugar que a gente ainda não entende muito bem qual que é. E a ideia era a gente poder seguir esse trajeto transformador juntas, né? Então, não é o lugar de chegada, mas é o ponto de partida. E a gente Exato. segue nesse estudo, acho que Sim, continua reverberando muito na sim. gente esse livro. Quem quiser participar. Não é propaganda, mas é um pouco de É propaganda, né? publi, Acho que as sim, é meninas que merchan. estão aqui, as meninas estão aqui, né? A Cássia, a Cris, a Pri, elas, acho que a gente pode compartilhar desse sentimento, né? A leitura desse livro e compartilhar com as outras mulheres a leitura desse livro foi transformadora para a gente, né? Então, a gente vai continuar nesse trajeto de se aprofundar nesse aspecto, né? Agradece muito quem pôde estar hoje nesse pós-carnaval, quem pôde estar hoje no Dia da Mulher, quem pôde estar hoje num sábado de manhã, quem gostaria de continuar com a gente vai ficar muito feliz e serão todos muito bem-vindos. Sim. E é isso, gente. Algo Muito mais? obrigada pela presença de vocês Obrigada. e nos vemos por aí, então. Tchau, gente. Tá. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Tem um carnaval rolando aqui. Se quiser encerrar a gravação também, Ah, já é? podemos encerrar. Não